Eu achei que tinha virado a página. 3 anos tinham passado. 3 anos desde que ele saiu pela porta. 3 anos desde que eu reconstruí tudo sozinha. Tijolo por tijolo, lágrima por lágrima, vitória por vitória. Eu tinha meu apartamento, meu emprego, minha vida de volta. As meninas estavam bem, crescendo, sorrindo, vivendo. Até que numa tarde de sábado, eu estava na cozinha fazendo almoço, as meninas brincavam na sala, a casa cheirava a comida caseira, a tempero, a vida normal. E a campainha tocou. Eu limpei as mãos no pano de prato, fui até a porta, olhei pelo olho mágico e meu coração parou. Era ele, do outro lado da porta, mais magro, mais velho, com o rosto cansado, com os olhos arrependidos. Eu congelei. Minha mão tremeu na maçaneta. Minha respiração ficou pesada. 3 anos de cura. 3 anos de reconstrução. 3 anos de paz. E ele ali, na minha porta. Eu não queria abrir. Queria fingir que não tinha ninguém em casa. Queria que ele fosse embora. Mas ele tocou de novo. E eu ouvi a voz dele. Eu sei que você tá aí. Por favor, só quero conversar. Eu abri a porta só uma fresta. O suficiente para ele me ver. Mas não o suficiente para ele entrar. Ele me olhou. E eu vi. Vi o homem quebrado que ele tinha se tornado. Oi, ele disse. A voz estava diferente. Fraca. Trêmula. Nada parecida com aquela voz confiante que um dia me disse eu te amo. Nada parecida com aquela voz fria que me deixou um bilhete dizendo não dá mais. Eu não respondi, só olhei para ele, esperando. Ele engoliu seco. Eu precisava te ver. Precisava falar com você. Sobre o quê? Eu perguntei. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Ele abaixou a cabeça. Sobre tudo. Sobre o que eu fiz, sobre como eu te abandonei. Silêncio. Um silêncio pesado, cheio de história, cheio de dor. Posso entrar? Ele perguntou. Eu olhei para dentro da casa. As meninas ainda brincavam na sala. Elas não tinham visto quem era. Elas não sabiam que o pai estava ali. Não. Eu disse. Aqui não. Ele concordou com a cabeça. Então, podemos conversar aqui fora? Só 5 minutos? Eu hesitei, mas saí. Fechei a porta atrás de mim. Se você está revivendo essa dor agora, se você já viu ele voltar depois de te destruir, deixa um like, porque essa história é de muitas, e a gente precisa saber que não é fraqueza ouvir, nem é fraqueza recusar. A força está em decidir o que é melhor pra gente. A gente ficou ali, na varanda do prédio. Eu de braços cruzados, ele com as mãos nos bolsos. O vento batia frio, mas o silêncio era ainda mais gelado. Eu estraguei tudo, ele começou. Eu sei que estraguei, eu sei que te deixei sozinha, eu sei que fui covarde. Eu não disse nada, só olhei para ele, esperando algo que fizesse sentido. Eu pensei que ia ser melhor longe, pensei que ia conseguir recomeçar, mas não consegui. Ele respirou fundo. Eu perdi tudo, o emprego, o apartamento, a mulher que eu conheci depois também me deixou. Eu senti uma pontada, não de dó, mas de confirmação. Você me deixou por outra? Eu perguntei. A voz saiu mais dura dessa vez. Ele não negou. Só baixou o olhar. Eu sou um idiota. Eu sei. Eu ri, um riso amargo, um riso sem alegria. Você acha que eu não sabia? Você acha que eu não percebi? Ele ficou em silêncio, envergonhado, pequeno. Você me deixou com 2 crianças, sem dinheiro, sem nada.
Você me deixou com dívidas no seu nome que eu tive que pagar. Você sumiu, não ligou, não perguntou se as suas filhas estavam vivas. Minha voz estava subindo. Eu não queria gritar, mas a raiva estava voltando. E agora você volta aqui, 3 anos depois, porque perdeu tudo? Porque a vida te devolveu o que você fez comigo? Ele levantou o olhar. Os olhos dele estavam vermelhos. Eu mereço tudo isso. Eu sei, mas eu mudei. Eu quero consertar. Consertar? Eu repeti. Como? Como você conserta 3 anos de ausência? Como você conserta o choro das suas filhas perguntando por você? Como você conserta o desespero que eu senti quando não tinha o que dar de comer para elas? Ele estava chorando agora, mas eu não senti pena. Eu quero voltar, ele disse. E o mundo parou. Eu senti meu estômago revirar. Voltar? Eu perguntei, incrédula. Sim, eu quero tentar de novo. Eu quero ser pai. Eu quero estar com vocês. Ele deu um passo para perto de mim. Eu ainda te amo. Eu dei um passo para trás. Meu coração estava acelerado, mas não de amor, de indignação, de raiva, de clareza. Você me deixou morrer, eu disse. Você me deixou afundar. E quando eu finalmente consegui respirar de novo, quando eu finalmente me encontrei, você volta? Eu balancei a cabeça. Não, você não volta, não mais. Ele tentou falar, mas não. Eu cortei. Você teve 3 anos para voltar, 3 anos para ligar, 3 anos para ser pai. E você escolheu sumir. Eu senti as lágrimas nos meus olhos, mas não eram de fraqueza, eram de libertação. Eu não sou mais aquela mulher que você deixou. Eu não preciso mais de você. Eu não quero mais você. Ele ficou parado, perdido, sem palavras. E as meninas? Ele perguntou a voz fraca. As meninas estão bem. Elas estão seguras. Elas estão felizes. E se um dia elas quiserem te conhecer, elas vão decidir. Mas por mim, você não entra mais na nossa vida. Eu me virei. Coloquei a mão na maçaneta da porta. Espera, ele disse. Eu parei, mas não olhei para trás. Eu sinto muito, ele disse, e ouvi a voz dele quebrando. Ouvi o choro, ouvi o arrependimento, mas não era mais problema meu. Eu também senti. Senti muito quando você foi embora, mas eu superei. E você vai ter que aprender a viver com as suas escolhas. Abri a porta, entrei e fechei. E foi a última vez que eu o vi. Naquela noite, depois que as meninas dormiram, eu sentei no sofá, sozinha, no silêncio. E pela primeira vez em 3 anos, eu não senti medo, não senti raiva, não senti falta. Eu senti paz. Paz de saber que eu tinha feito a escolha certa. Paz de saber que eu não precisava dele para ser feliz. Paz de saber que eu era suficiente. Porque a verdade é essa. Ele não voltou porque me amava. Ele voltou porque perdeu tudo e achou que eu seria o refúgio dele. Eu tinha me tornado meu próprio refúgio, minha própria fortaleza, minha própria paz. E ele continuou sendo o que sempre foi. Um homem que foge quando fica difícil, um homem que volta quando precisa, um homem que nunca soube o que era amar de verdade. Mas eu aprendi. Aprendi a me amar, aprendi a me respeitar, aprendi que recomeçar não é voltar. Hoje eu olho para trás e agradeço. Agradeço por ele ter ido embora, porque se ele tivesse ficado, eu nunca teria descoberto quem eu realmente sou. Eu nunca teria descoberto minha força, minha coragem, minha capacidade de renascer. E sabe o que é mais engraçado? Ele achou que eu não ia sobreviver, mas eu não só sobrevivi. Eu venci. Venci quando paguei a última dívida. Venci quando assinei o contrato do apartamento. Venci quando olhei no espelho e me reconheci de novo. Venci quando ele voltou, porque essa foi a maior vitória de todas. A vitória de saber que eu não precisava dele, que eu não queria ele, que eu estava bem, melhor do que bem. Se você chegou até aqui, você precisa saber de uma coisa. Você também vai vencer. Talvez não hoje, talvez não amanhã, mas vai.
Porque a gente não renasce para voltar para o que era. A gente renasce para ser maior, mais forte, mais inteira. Se inscreve nesse canal, ativa o sininho, porque aqui é o lugar de quem está recomeçando, de quem está renascendo, de quem está virando a própria história. Obrigada por estar aqui. Obrigada por me ouvir. Obrigada por existir. Porque você não está sozinha. E lembra, recomeçar não é fraqueza. Recomeçar é poder. Nos vemos no próximo vídeo, onde eu vou te contar como a vida me surpreendeu de novo, mas dessa vez com algo bom, algo que eu nunca esperei. Até lá. Fica bem, fica forte, porque você merece. Você sempre mereceu.